Paternidade versus cobertura espiritual. Existe uma diferença entre um e entre outro. E você precisa entender para que você possa entrar em alto nível de unção, alto nível de poder, alto nível de autoridade dentro dessa escola profética. Tá? Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Vai dizer assim: Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo. E era um espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso, os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Querido, quero ensinar para você o princípio da paternidade, ok? E lhe explicar qual a diferença dela com a cobertura espiritual. É de fundamental importância você entender, para que você venha estar debaixo de águas mais profundas, tá? Isso ele é um princípio bíblico que o Senhor ele tem deixado em sua palavra. Queridos, paternidade ele vem de pai. Existem 3 paternidades para as nossas vidas que o Senhor tem ordenado. Quais são? Primeiro, o nosso pai de DNA, ok? Honrar pai e mãe para que se prolongue os dias nessa terra, né? Então essa aí já é promessa para quem honra pais, independente de qual deles é, do exemplo que eu vou citar para vocês. Mas essa promessa ele vai caber nesses 3 exemplos. Então, primeira paternidade, DNA. Segunda paternidade é o quê? São os nossos pais espirituais. Isso mesmo, querido. Os nossos pais espirituais não é que eles vão mandar na gente, não. Jesus, ele entregou dons aos homens para edificação da igreja. Então, tem pessoas que o Senhor prepara para poder ser um destinador de nossas vidas, para que a gente também, mais lá na frente, a gente possa até mesmo ser um destinador de uma outra pessoa. E o que é destinador? Destinador, querido, é aquela pessoa que passa a ensinar, a impartir, a levantar, a fazer com que essa pessoa venha aprender os princípios de Deus para que possa vivenciar seu ministério, seu chamado, seu propósito, certo? Então, deixa eu dizer para você uma coisa. A paternidade, ela é um princípio. Então, o Senhor ele vai deixar a paternidade espiritual. Então, nós temos que ter também um pai espiritual. E esse pai espiritual, ele vai estar não só nos destinando, mas também liberando princípios em nossas vidas. Estará também intercedendo por nós. Lembra de Moisés intercedendo sempre pelo povo? E o povo ficava morrendo de medo, né? De se chegar diante de Deus e falava: vai, Moisés, você é que intercede por nós. E isso é um fato na Bíblia, tá? E nós temos, obviamente, em primeiríssimo lugar, o nosso Abba Pai, a nossa paternidade divina. Deus, ele é o nosso Pai, o Pai de todos aqueles que de fato aceitaram o seu Filho amado, Yeshua HaMashiach, que é Jesus, o nosso Messias, como o único e suficiente Salvador de sua vida. Nesse exato momento, você passa agora a não mais ser criatura, mas ser filho de Deus. Aconselho você a ler Romanos
capítulo 8, esse capítulo todo, tá? E você vai entender o que eu estou falando aqui. Então nós temos essas 3 paternidades e nós temos que honrar todas elas e, obviamente, Deus acima de tudo e de todos, tá? Então, o que eu quero entregar para você hoje é sobre a paternidade espiritual, meu querido. A paternidade espiritual, como eu falei para você, é um princípio bíblico. Você vai ler a Bíblia e vai ver isso em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento a o Novo Testamento, tá? E isso é algo que, se nós entendermos, nós estaremos vivenciando as promessas que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. E isso é acelerado. Você passa a vivenciar anos-luz do que você tentando sozinho, caminhando. Tem muita gente que fala, mas é só me trancar no quarto, o Espírito Santo, se ele quiser me derramar dom, ele derrama, se ele, sabe, tudo vem por ele, se ele quiser acelerar meu ministério, é eu pedindo no quartinho. Amém, meu querido. Sim, ele faz isso, é o papel do Espírito Santo, mas ele tem deixado princípios na Bíblia que acelera esse processo. Em vez de você passar 20 anos da sua vida, 15 anos da sua vida, 10 anos da sua vida buscando sozinho, ele decide entregar pais espirituais que estará junto com você. E existe o nosso papel, o seu papel de também honrar essa paternidade. Entende? Isso aí também já é um princípio dentro de um outro princípio que vai acelerar essas promessas na sua vida, vai lhe trazer a unção que a sua paternidade carrega, ok? Então vamos aqui de exemplos, queridos, sobre paternidade espiritual. A paternidade espiritual, ela é uma coisa e a cobertura espiritual, ela é outra. Deixa eu logo te ensinar a diferença, tá? A paternidade espiritual, ela é o quê? Ela é quando você não está se congregando, ou até mesmo se congrega já com alguém, e aquela pessoa seja um pastor, um profeta, um apóstolo, um evangelista, um mestre, tá? Quando você já se congrega ali, naquela igreja, no ministério, aquela pessoa ela já chega a ser a sua paternidade. Você já tem um vínculo com aquela pessoa. Então, ou você decide caminhar junto, e assim você vai começar a ser destinado, através da paternidade desse líder. E também, você andando junto, você vai estar honrando ali, e você vai passar a ter, a mesma unção. Você vai estar sempre debaixo daquela mesma atmosfera. O que o teu líder faz, você vai perceber que aos poucos você vai também manifestar. Você também vai fazer, tá? Eu vou lhe passar exemplos bíblicos aqui, ok? Isso aconteceu na minha vida, acontece na vida de todos que praticam a paternidade, ok? E o que é que acontece? Quando você se alinha a uma paternidade, certo? Você está debaixo dessa cobertura espiritual, ok? Da mesma frequência. E ali você estará caminhando com aquela pessoa, pelo menos deveria caminhar, tá? Se você não está vendo resultados, ou o líder ele não sabe ser um destinador, porque ele ainda não foi preparado para ser um, ou então você está andando afastado dessa paternidade, desse seu líder, tá bom? Então, o que acontece é você que tem que estar colado com essa paternidade. Não é a paternidade ir e tá te buscando, não, querido. É você correr atrás da sua paternidade, tá? É você provocar o seu milagre. E outra coisa também importante é você entender que quem precisa receber aquilo que a sua paternidade tem, porque buscou, porque está no Senhor, quantos montes subiu, quantos momentos de oração e jejuns, é você buscar estar nele. E para você ter uma paternidade, você tem que pedir essa paternidade. Muitas das vezes você está na sua congregação, mas você percebe que o seu líder ele não
não lhe destina. Às vezes está faltando um passo seu, um passo de chegar até ele e dizer: eu posso caminhar mais colado contigo, eu posso estar mais conectado contigo. Então os passos que ele for dar, cola nele. Porque muitas das vezes, queridas, as pessoas acham que na paternidade o pai espiritual vai chegar logo e vai ensinar, vai logo. Não, é você que tem que começar a cutucar ele, a sugar. Se tem algo nele que você quer, vai lá, pede, entende? Anda com ele, abraça, porque ele não vai entregar de mãos beijadas, querido. Ele não recebeu de mãos beijadas, entende? Teve um preço para isso tudo, e um alto preço. Então, a paternidade é isso. Você tem que chegar até a pessoa e primeiramente pedir essa paternidade, tá? Nós entregamos paternidade para várias pessoas de outros estados, de outros países. Talvez você que esteja aqui agora assistindo essa escola de profetas já faça parte da nossa paternidade, tá bom? E nisso não somos nós que falamos: ei, eu quero dar paternidade. Não, são as pessoas que chegam a nós. Então, até de uma forma online, é algo muito forte que nós ministramos na vida dessas pessoas. Tem pessoas que estão vivenciando um sobrenatural que nunca vivenciaram em suas vidas, tá? Então, é você que pede a paternidade. E também não fique chateado se essa paternidade talvez diga um não. Pode até dizer um não naquele momento, porque o Espírito Santo de Deus deva ter falado para não entregar essa paternidade agora, ou por ter visto em você uma rebeldia, ou por você estar em uma igreja ainda e ainda não terminou o seu ciclo naquela igreja, tá? Mas, na grande maioria das vezes, quando você pede, esse pai, esse líder, ele vai te entregar debaixo de uma ordenança, ele vai dizer como funciona a paternidade dele, e você, concordando, vocês irão caminhar juntos, certo? Então, isso é o conceito da paternidade espiritual. E a diferença da cobertura espiritual é: como é a cobertura? Exemplo, todos vocês que já estão nessa escola de profetas já estão recebendo a cobertura espiritual do nosso ministério. Você já recebe essa cobertura espiritual, tá? Você já está conectado nessa cobertura. Porém, o que diferencia é: na cobertura espiritual você pode estar se congregando, tendo uma outra paternidade, porém, estando se alimentando dessa fonte também, se alimentando também desse ministério. Então, você não precisa estar deixando a sua paternidade, a sua congregação para se alinhar a nós. Quando você faz isso, você tem a paternidade, entende? A cobertura espiritual é a partir do momento que você está tendo ensinos conosco, participa do grupo de oração, participa, sabe, dos momentos de lives. Então isso tudo já te traz a cobertura espiritual, passa a caminhar conosco, porém você tendo já uma paternidade. E é bem interessante, se for algo muito fixo de você sempre estar conectado conosco, nesse exemplo, é interessante até mesmo a sua paternidade ficar ciente. Você fala: olha, eu estou pedindo as bênçãos só para dizer que eu estou tendo, né, os ensinamentos em um ministério profético, estou começando a crescer, então só para deixar informado. Então é interessante você deixar o seu líder informado disso, tá bom? Então a cobertura espiritual é isso. E outra, vai existir momentos que talvez você que recebe a nossa cobertura espiritual vai pedir não só conselho, mas situações específicas na sua vida vai acontecer e você pode chegar, por exemplo, na sua cobertura espiritual, vou botar o exemplo a mim, e você vai falar: pastor, profeta, me ajuda, né? Entra nessa causa, e eu não vou poder entrar nessa causa. Por quê? Porque existe, tá? Existe uma autoridade que estará acima da minha. Quem é? É a sua paternidade espiritual, é o seu líder. Então tem coisas que eu não posso avançar, entende? Tem coisas que é papel da tua paternidade. E se o profeta aqui for avançar, eu estarei tocando em uma outra unção, que essa unção
Queridos, uma coisa que nós respeitamos é a unção dos ministérios. Nós não tocamos nem unção de ninguém. Então, a diferença tem essa também, de ter situações que nós não podemos nos aprofundarmos em você, ou se meter, né, para poder lutar com você numa área e tudo, porque é o papel da tua paternidade. Entende? Então, queridos, esse é o conceito, tá? E olha que interessante. Pessoas na Bíblia que andaram com esse princípio, com essa paternidade, são pessoas que você vai perceber que andaram em alto nível do poder de Deus. Vamos para exemplos, queridos. Samuel, quem foi a paternidade de Samuel? Foi o sacerdote Eli, entende? E o interessante é que Samuel, ele caminhou com Eli. Ele decidiu caminhar diferente dos filhos do próprio Eli, que eram sacerdotes e se prostituíam, né, no templo, aquela coisa toda, e acabaram morrendo por conta da iniquidade. Mas Samuel não se misturou. Samuel quis se conectar com o sacerdote Eli e andou com ele. Isso fez com que Deus derramasse uma unção que a gente vê na Bíblia que mais ninguém teve. Porque Samuel, ele foi, olha só, ele foi sacerdote, ele foi juiz e ele foi profeta ao mesmo tempo. Me mostra na Bíblia quem carregou essa unção aí. Então ele foi obediente, ele cumpriu princípios, amado. Um outro exemplo é Josué. Quem foi a paternidade de Josué? O próprio Moisés. E eu quero que você também venha perceber, eu quero chamar a sua atenção de algo importante. Quando existe essa conexão de honra, essa conexão de pai para filho, sabe? Quando você encontra o teu destinador e você caminha com essa pessoa, uma das maiores características é você carregar aqueles dons, é você passar a manifestar aquilo que o teu pai também manifesta. Muitas das vezes você olha e diz assim, nossa, eu queria manifestar aquele dom, eu queria caminhar daquela forma. E se você caminha com essa pessoa, nossa, eu queria curar pessoas. Se você tem uma paternidade que tem dons de cura, né, dons de libertação, né, nessa área mais específica, você vai começar a entrar nessa área também e manifestar. Assim como acontecia com todas essas pessoas que eu estou citando exemplos. Então, falando de Josué, querido, Josué, ele teve a paternidade sua que foi Moisés, caminhou com Moisés o tempo todo. E isso eu digo para você, até a gente leu no começo do Deuteronômio 34, né, versículo 9, que vai dizer que Moisés, antes de morrer, ele impôs as mãos dele sobre a cabeça de Josué, impartindo o quê, querido? Impartindo da unção. Claro que Josué já possuía uma unção, mas ali o profeta Moisés, ele começou a entregar a capa. Tipo, olha, agora você vai tomar de conta de tudo. E o que você ainda não tinha da minha parte, você vai começar a ter. Moisés abriu o mar, sim ou não? Sim, né? Josué também, querido, abriu o mar. Logo depois, quando ele tinha que sair daquela terra para caminhar, para ir para a terra prometida, Josué abriu o Rio Jordão. Se você não sabia dessa observação, querido, é algo que você precisa saber. Está lá em Deuteronômio, não, aliás, está lá em Josué, capítulo 3, a partir do versículo 16, certo? Vai dizer assim, ó: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã,
e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram todas separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, versículo 17, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Você viu Josué fazendo isso? A Bíblia mencionando ele fazendo isso antes, né? Antes dele, por exemplo, se conectar com Moisés ou algo do gênero. Josué passou agora a carregar toda a unção que Moisés carregava, meu irmão. Isso é forte. Só essa primeira aula que você está tendo já vai trazer anos-luz na sua vida de aceleração no mundo espiritual para com Deus, tá? Outro exemplo é, quem foi a paternidade de Eliseu? Mais outro exemplo forte, Elias. Elias, ele tinha escolas de profetas, ele tinha outros profetas, mas por que só um caminhou junto? Primeiro o Senhor pediu para que Elias fosse, né? Jogar a capa em seus lombos, mas ele poderia ter negado, não é verdade? E todos os outros profetas, eles não queriam estar caminhando com Elias da forma que Eliseu caminhou. Porém, o que aconteceu? Claro que Eliseu já começou a aprender com Elias, começou a manifestar coisas como Elias. Porém, ele recebeu capa dobrada, certo? Então, a Bíblia vai mencionar que Elias fez muitos milagres, mas Eliseu, depois de ter recebido a porção dobrada, a unção dobrada, fez o dobro que o seu pai fez. Querido, essa é a meta de uma paternidade. É te destinar para que você venha fluir muito mais do que ele fluiu. Porque ele está preparando remanescentes para essa geração. Ele está preparando gigantes para fazer com excelência a obra de Deus, para alcançar vidas, para ganhar território, preparar o caminho do Senhor com excelência, amado. Sabe? Com excelência. O que falta para muita gente é conhecimento. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que o povo dele perece por falta de conhecimento. Tá? Os povos das trevas, eles são bem mais astutos do que o povo da luz. Ou seja, por quê? Porque eles colocam em prática, eles vão atrás de conhecimento, queridos. Então esse quadro, ele vai mudar no nome de Jesus para essa geração, tá? E você já é uma mudança só de você estar aqui nessa escola, tá ok? Então, perceba que o destinador, ou seja, a paternidade de Eliseu foi Elias. E perceba também, viu? Elias também abriu o Rio Jordão. E depois disso, Eliseu também abriu. Vou só dar a referência aqui para depois você ler. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Tá bom? Se você não sabia, pegue esse conhecimento para você. Também, quem foi paternidade de quem? Os apóstolos tiveram Jesus como paternidade, querida. Tiveram Jesus, e essa honra foi tão grande porque foi o próprio Jesus que escolheu para quem ele iria entregar a paternidade. Escolheu a dedo. Forte demais. E, para finalizar, a gente poderia passar um bom tempo aqui, mas para finalizar, Timóteo teve apóstolo Paulo, simplesmente apóstolo Paulo como a sua paternidade. Até porque apóstolo Paulo vai dizer assim: meu irmão, meu filho, Timóteo, desperta o dom que há em ti através da imposição das minhas mãos. Amado, está liberado aqui essa primeira aula para você,
para você começar já a viver coisas incríveis. Você vai ver muitas coisas e eu aconselho você estar sempre, até mesmo repetindo aulas para se conectar mais ainda. Uma unção já começa a ser liberado aqui pela conexão, viu? E permaneça no foco com cada aula, com cada ensinamento, certo? Você terminando aí alguns módulos, e você estando no grupo específico já, que a gente vai estar liberando, vai existir momentos ao vivo, por onde nós estaremos aí, estando juntos, impartindo, fazendo momentos incríveis, ativando dons, avivando você, até porque nosso ministério é de avivamento, é de cura, libertação, tá? E é um ministério profético por onde o Senhor tem confiado pela sua graça. Amém? Então fique com esse ensinamento de hoje. Senhor Deus, eu abençoo a vida dessa pessoa que está nesse momento conectado com esse ministério. Senhor, que tudo que ele venha fazer, o que ela venha fazer a partir de hoje, venha ser com excelência. Porque tu tens soprado, Senhor, para que com essa pessoa venha estar conosco. Não foi por acaso. Não existe coincidência, mas providência de Deus. Eu libero os céus abertos na tua vida, meu irmão. Eu libero aqui que essa unção já comece a se conectar, xaralabá, serecandarai, sobre a tua vida. E se decida, não seja órfão no mundo espiritual sem paternidade. Se decida ter uma paternidade, se decida estar conectado com alguém, para que possa estar vivenciando o sobrenatural de Deus. E é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.